Fala galera, beleza? Beleza? Tortex Tricolor na área. E aí galera, como que vocês estão? Pra mim foi um dia muito difícil. É difícil demais, né? Você ficar remoendo de noite, de madrugada. Eu tava vendo aqui os lances, os gols e vendo, sabe, tentando estudar o que foi que aconteceu. Você não quer, né? Não quer admitir que perdeu, né? É difícil, né? É ruim quando perde pro rival, né? E galera, vocês não acham que tem um sapo enterrado naquele estádio? O que vocês acham? Porque não é possível. 10 anos e não ganha lá. 10 anos, galera. Não é possível. É incrível. Vai lá e quando não é uma coisa é outra. Quando não joga mal, perde. Quando joga bem, perde. Quando não é juiz, perde. Tem alguma coisa lá naquele estádio que não sei o que, que é. Deve ter um sapo. Não é possível. Um não, deve ter dois, né? Um em cada gol. Não é possível, gente. É incrível. Vim trazer algumas coisas aqui a respeito do último jogo que teve, né? Do majestoso Corinthians e São Paulo. Tem o jogo de volta, hein? Não se esqueça, vamos animar. Vamos acreditar, porque dá um golzinho só dá, gente. Dá. E eu vim trazer aqui pra vocês algumas coisas que eu andei pesquisando aqui. E eu acho que eu sei o motivo, eu acho, tá? Não tô dando certeza, pelo qual o Luciano comemorou daquela forma. Eu vou mostrar pra vocês aí, fica aí, tá bom? E também eu vou mostrar aqui algumas opiniões sobre a forma que ele comemorou, o que foi que aconteceu, tá bom? E algumas pesquisas que eu fiz aqui também aqui de comentaristas, vou contar pra vocês se eu concordo ou não concordo, tá bom? Beleza? Enquanto isso, vamos mostrar aqui pra vocês a Second Impact. A Second Impact, ela é uma fabricante de arcade sticks. Aquele arcade que você jogava no fliperama lá no bar, lembra? Que você pegava o troco do pão pra jogar The King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, entre outros jogos. Então, a Second Impact fabrica esses controles, só que é uma tecnologia de última geração. Essa tecnologia ela é capaz de te dar uma grande vantagem durante os jogos, pois te possibilita apertar o botão e funcionar exatamente em 0 delay de segundo. Isso te dá uma vantagem. Se o adversário estiver jogando lá da casa dele e ele estiver jogando no controle comum, a resposta do seu controle vai ser imediata, tá bom? Eles fabricam tudo, fabricam as placas, os manches, os botões, então tudo que for necessário para você poder fazer reparos também no futuro, é possível também conseguir na loja deles comprar separadamente para você fazer o reparo necessário conforme vai desgastando, né? Porque essas peças é normal, né? Algumas ir desgastando, um botãozinho, alguma coisa. Mas dura bastante, viu, gente? Dura bastante de verdade. O link vai ficar aí na descrição. Vocês entram em 2ndoficial.com. Fala lá que vocês falaram com o Tortex. Vi lá no canal do Tortex, tá bom? Quem sabe vocês não ganham desconto já. Mas em breve, oficialmente, a gente vai ter também um desconto aí, um cupom Tortex Gamer pra usar lá na Second Impact, tá bom? Second Impact, always doing better. Vamos lá, galera. É o seguinte, tem uma história que eu sempre escuto do Luxemburgo contando sobre o que aconteceu quando ele foi ser técnico lá na Europa. E ontem ele acabou aplicando isso no jogo. E é algo que talvez, eu vou mostrar pra vocês o meu ponto de vista em respeito ao Luciano ser substituído do jogo, que eu acredito que o Dorival poderia ter feito o mesmo. Vamos acompanhar o meu raciocínio aqui, olha só. Eu vou colocar aqui pra vocês o pessoal lá da Jovem Pan, tá bom? Falando sobre o acontecimento que teve no passado e vamos juntar as coisas. Escuta só, vamos lá. E eu vou falar agora. Teve uma aspa do Vanderlei Luxemburgo, só que antes eu vou falar de uma história que ele contou pra mim e pro Vamp, para as pessoas entenderem essa declaração do Luxemburgo. Ele falou que teve um jogo no Real Madrid contra a Juventus, Champions League, e o Real Madrid tava bem no jogo, tava seguro no jogo, tava ganhando da Juventus, tava tranquilo e ele resolveu foi lá em tirar. Turim. E ele resolveu tirar Liga dos Zidane Campeões. e Ronaldo. Ele falou, Zidane e Ronaldo estão cansados, vou tirar esses dois pra gente manter o ritmo do time. O que aconteceu? Juventus virou, Real Madrid foi eliminado da Champions. Ele foi pressionado. Aí o Zidane foi falar com ele,
Você errou. Mesmo eu e o Ronaldo cansados. Vocês estavam cansados. Ele falou, tá bom. Eu e o Ronaldo cansados, o adversário fica desesperado. O adversário vai marcar a gente. O adversário não vai jogar como ele joga sem nós dois em campo. E hoje, depois dessa história, que o Vanderlei contou pra gente no Reis da Resenha, né? O podcast. Ele conta onde ele vai, ele conta isso. A gente faz. Ele disse o seguinte, na coletiva de imprensa. Aprendi isso no Real Madrid. Renato é um cara que você não tira. Ele pode estar de bengala. Com uma bola, ele decide o jogo pra você. Então, é legal a gente explicar porque ele aprendeu no Real Madrid nesse dia. Que ele tirou o Zidane e o Ronaldo e se lascou. Deu pra entender que alguns jogadores não podem sair do time. Alguns jogadores são essenciais. Ainda mais no caso do São Paulo, que não tem um jogador pra poder substituir ao mesmo nível do Luciano. Os jogadores que entram no lugar do Luciano não conseguem dar conta. Eu acho que são jogadores muito fracos. O São Paulo ele não tem um plantel grande. Não tem ali no banco de reserva jogadores à altura do Luciano. Não tô dizendo que o Luciano é um baita de um cara. Mas vamos pegar a ideia do Renato Augusto, do Corinthians. Lá também não tem alguém que substitua o Renato Augusto. Então você viu que agora ele aprendeu a deixar o jogador, porque o jogador impõe ali. Ele impõe um respeito. O time fica com medo, não consegue fazer a jogada sossegado, com mais tranquilidade. E o Luciano, ele tava enchendo o saco do time do Corinthians ali, como ele também enche o saco sempre de todos os jogadores ali, de qualquer time. Ele é chato, e isso é bom. Na hora que ele fez aquela jogada do gol e comemorou da forma que ele comemorou, que daqui a pouco eu já vou falar também sobre esse assunto, ele desestabilizou o Corinthians. Você percebe que até antes dele sair, que ele jogou foi mais ou menos mais uns 15, 20 minutos, o São Paulo cresceu ali. Os jogadores ficaram com medo daquela situação e ficaram receosos de fazer uma jogada um pouquinho com mais tranquilidade, porque ele tinha acabado de fazer o gol, fez o que fez ali, ele colocou respeito naquele momento ali, querendo ou não. E ele é chato, ele reclama, tal, com o juiz, com todo mundo, ele não deixa os jogadores adversários tranquilos. E também, a gente sabe que até um pouco tempo atrás, os jogadores do São Paulo não eram de se impor dessa forma como vem melhorando, né? O Luciano, pra mim, ali é o cara que chega junto, se tem que conversar com o juiz, se acontece alguma treta, alguma coisa, ele chega junto, ele põe respeito. E ali o Dorival Júnior acabou tirando ele. E você pode perceber que além de, tecnicamente, quando ele saiu, o time caiu muito de produção, eu acredito, eu tenho essa visão de que o time do Corinthians se sentiu mais à vontade. Ah, mas ele tava com cartão amarelo, tal, e daí? Ele já tava pendurado, já não tomou o terceiro cartão? Não ia jogar o próximo jogo? Fica ali. Faltava só 15 minutos pra acabar o jogo, pelo menos cutuca os caras, incomoda eles. Eu acho que o Dorival não deveria ter tirado ele. Primeiro porque tecnicamente não tem ninguém à altura. Segundo, ele não tava cansado. Ele ia aguentar jogar o jogo todo. Diferente do Renato Augusto, que jogou no sacrifício porque ele tem um pouquinho mais de idade, então ele não aguenta jogar o jogo todo. Mas o Vanderlei foi ali, e aí, dá pra segurar mais? Dá pra segurar mais? Ele jogou até onde ele podia, faltando 5 minutinhos pra acabar o jogo, ele tirou, né? Então, tem jogadores que impõem respeito, assim como o Ronaldo, o Zidane, jogadores assim que não pode tirar, até cansado, impõe respeito, não deixa o adversário sossegado. Então eu acho que ali ele deveria ter deixado o Luciano. Outra coisa, vamos lá. Falando sobre a comemoração do Luciano. Foi errado ele ter chutado, tá bom? A bandeirinha ali. Não é nada respeitoso o que ele fez, tá bom? A gente sabe que existem algumas coisas que são regras do futebol e muita gente tá achando, deu uma pesquisada aqui, inclusive eu vi um ex-árbitro falando em um dos canais aqui, que o fato dele ter comemorado da forma que ele comemorou não é motivo para dar amarelo. Mas o que causa às vezes o cartão é a demora de voltar pro jogo. E no caso ali, como depois que ele chutou ali e comemorou bem pertinho da torcida do Corinthians, isso retardou o jogo e ele tomou cartão amarelo por causa disso. Entendeu? Por esse motivo. Só que no meio da bagunça, ali, no meio da bagunça,
Teve também um zuzuzu, um empurra que eu acredito que pelo menos algum outro jogador do Corinthians poderia ter tomado o amarelo também, porque ninguém briga sozinho, não é verdade? Ninguém briga, não existe tipo brigar de um só. Quando alguém cutuca, que eu acho que ele fez de uma forma muito inteligente para desestabilizar o adversário, eu acredito que ele foi muito inteligente nisso. Mas, do outro lado, que ficou também nervoso com a situação, porque ele conseguiu desestabilizar, não tomou o cartão. Olha só o que o Dorival Júnior falou durante a coletiva. Foi justo. Agora, não só ele deveria ter tomado. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. 2 pesos, 2 medidas em todas as partidas. Todas. É muito difícil você, a todo momento, tá tendo que entender esse tipo de situação. Depois houve abordagens, trocas de empurrões e tudo mais. Então, assim, um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. Estranho demais. Mas tudo bem, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. Então é isso, deu pra perceber que não teve, né, o mesmo peso, a mesma medida dos dois lados. Se vocês virem aí, né, os vídeos durante a comemoração, teve uma briga ali, o Luxemburgo foi pra cima, empurraram ele correu, né, pra escapar da briga, porque a intenção dele ali, eu acredito que foi pra desestabilizar o adversário. Então, não houve cartão também do outro lado, deram cartão só pra ele, né? A não ser que, vamos pensar assim, né? Que o juiz deu somente o cartão porque houve retardo do jogo. Mas o retardo do jogo ele não foi pelo fato da forma como ele comemorou. Ele comemorou, foi até dentro do tempo, né? Que possa se considerar para uma comemoração. Houve o tumulto porque depois... da irritação que houve, né, contra os jogadores adversários ali no caso do Corinthians, aí que veio a demora, né? Depois tem que dar uma olhadinha na súmula, qual foi o motivo pelo qual que ele tomou o cartão. Eu não olhei isso, mas eu vou dar uma caçada aí depois pra ver. Se foi por causa da demora, a demora também foi feita também pelo adversário também. O adversário quis tomar uma providência ali de tomar né, perguntar pra ele aí, por que você fez isso? Por que você tá comemorando desse jeito? Então isso fez com que retardasse a partida. Então, do outro lado também houve o retardamento da partida e não houve cartão amarelo. Mas não é por isso que o São Paulo perdeu, né, gente? A gente sabe que são outros fatores, né, pelo qual o São Paulo perdeu. Já a gente também fala um pouquinho mais sobre isso. E, inclusive, o próprio Luciano, ele falou sobre isso, sobre o fato dele ter tomado o cartão, e ele disse que o juiz já tinha prometido o cartão pra ele desde o início do jogo, olha só. E aí, ele faz um desabafo contra o Wilton Pereira Sampaio. Ele diz: quero dar os parabéns ao Wilton Pereira Sampaio, que desde o início do jogo disse que ia me dar um cartão. E conseguiu. Olha aí já é uma denúncia do Luciano de que desde o início do jogo, o árbitro da partida falou que ia dar um cartão pra ele. E conseguiu. Aqui só tem torcida do Corinthians. Eu não posso comemorar o gol? Outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. O futebol tá acabando. Está perdendo alegria por causa disso. A gente não pode comemorar um gol. Parabéns para o Wilton Pereira Sampaio. É aí que tá a diferença, né, gente? Como ele mesmo disse ali na declaração, o Gabigol fez a mesma coisa lá no campo do Atlético Paranaense. Mas é o Gabigol, né? É o Gabigol. Da mesma forma que aconteceu esses dias atrás lá, com o jogador do Corinthians que tirou a camisa e mostrou a camisa pra torcida lá e deu aquela briga toda. Eles estavam imitando o Messi. O Messi tinha feito a mesma coisa da mesma semana. Eles quiseram fazer uma comemoração igual o Messi que tirou a camisa. Mas ele não é o Messi, né? E aí o que aconteceu? O Messi não tomou cartão. E aí o jogador do Corinthians daquele jogo lá da Sul-Americana tomou. O Gabigol agora fez a mesma coisa de chutar ali. A bandeira ali. Comemorou da mesma forma.
Aí ele vai comemorar, por quê? Porque talvez, será que ele não é o Gabigol? Será que não é considerado igual? Então, realmente é igual o Dorival diz. Não tem a mesma medida, né? Não existe uma igualdade, né, pra todo mundo. E ele disse ali no final que tá ficando chato o futebol, né? E realmente tá ficando chato, né? A gente entende que tem todo esse trâmite, né? De não pode tirar a camisa, não pode retardar o jogo, etc. Mas cada vez mais eles vão poldando as coisas, né? Quem é da antiga aí, eu tenho 44 anos, tô velhinho já, vai lembrar aí do Edmundo, do Romário, esses caras... não precisa ir muito longe. O próprio Luiz Fabiano, que comemorou lá no Pacaembu, fazendo uma pose, colocando a mão no queixo, olhando pra torcida do Corinthians. Ele fez um outro gol, ele imitando o Wilson Bolt lá, o corredor, fazendo aquele movimento igual uma flecha, apontando pra torcida do Corinthians. Só que tem uma diferença. Naquela época, era no Pacaembu, o estádio era mais longe. Então não tinha esse contato tão perto. E deu no que deu ali, porque agora ali no estádio do Corinthians é muito colado ali no campo, né? Então a facilidade dos torcedores jogarem objetos e agredir ali é muito maior. Mas ali o próprio não precisou ir muito longe. Lembrei aí do Luiz Fabiano agora, que vocês devem lembrar muito bem dessas duas comemorações que ele fez. E as duas foram em cima do Corinthians. E tirando sarro, tirando a zoeira. Só que não estava tão perto quanto estava, né, no jogo de ontem. Né? Ele não retardou a partida. E também nenhum jogador do Corinthians também foi lá, tipo, né, perguntar pra ele por que ele tava apontando pra torcida, nada disso, né? Mas é isso aí. E tá ficando chato. Tá ficando chato. Olha só alguns comentários que eu achei aqui, falando sobre a chatice que tá de o futebol tá desse jeito. Olha só. Tá, mas aí eu vou discordar em partes de você. Você não fala que eu quero fazer média e tal. Eu falo o que eu penso. Tá. O Luciano vai comemorar pra quem? Pra mãe dele? Não é isso, não. Não. Mas agora é sério, agora é sério. Várias formas Mas de você isso comemorar. me irrita um pouco. O cara pode comemorar, Vamp. Ele tá na casa do adversário. Não tô falando de... Como eu acho que o Renato Augusto tem que ir lá no Morumbi e comemorar pra torcida do São Paulo também. Você pode comemorar com o seu time sabendo que você for além, que você vai tomar o cartão e vai ficar de fora do Mas é justo jogo. ele levar esse cartão pela comemoração? Eu não sei o que teve lá no canto, porque na hora das imagens corta. Não teve nada. Ele chuta a bandeira, que muito jogador faz em comemoração. Por exemplo, tirar a camisa. Olha pra torcida do Corinthians. Assim, eu acho também que os atletas que são ágeis é o seguinte: quando sabe que fez o gol, tirou a camisa, é cartão amarelo. Sim, ele não tirou a camisa. Não, tô falando assim, que eu não tô achando só nesse lance. Não é só com o Luciano, tô falando, todos os atletas que fazem gol e sabem que vai tirar a camisa, vai tomar amarelo, é burrice, pô. Mas é o que eu falo. Aí, me desculpa, de verdade, o cara tá jogando um clássico, o cara tá com o estádio inteiro xingando ele. Pô, é óbvio que na hora da emoção, o cara vai extravasar. Você sabe que isso aí gera o cartão. A gente já mas sabe. é ridículo isso gerar cartão. Não, eu sei. Isso não tá na regra. Se você comemorar pra torcida adversária, você tem que saber, não tá na regra, mas você sabe que os árbitros, a maioria dá. Aconteceu. Mas não, porque são frouxos, mano. O jogo agora. Não é pra dar. O menino lá, o Rihanna, o jogo do Corinthians agora lá no Peru. Sim, ele tirou a camisa. Ele tirou a camisa. O jogador sabe que, ó, você vai ser substituído, o seu time ganhando. Não tá na regra. Se você cair e esperar que a marca te tire, o juiz vem te dar amarelo. Sim. Se você retardar. Tem um monte de coisa que a gente é preparado e sabe disso. A gente sabe. Ó, eu sei, mas eu sempre vou ser a favor da comemoração. Não, do Luciano. Se o Renato Augusto fizer no Morumbi, se o Roger Guedes fizer no Morumbi também. Pô, a gente tá falando de torcidas únicas. Não tem essa regra? Tem. São Paulo hoje é torcida única pra não ter violência. Botam só uma torcida no estádio. Que o quê? Quer que o cara comemore pra onde? Eu discordo desse cartão. Como eu discordaria se fosse do Corinthians, como eu discordaria se fosse do Grêmio no Maracanã, do Flamengo na Arena. O cara tem que comemorar. E aí... Então, vocês viram, né? Tá ficando chato, né? O jogador não pode mais comemorar e a situação do jogo tem uma torcida só, igual foi dito, né? Então, pra onde que ele vai? Pra onde que ele vai comemorar? Como eu lembrei aí da época do Luiz Fabiano, ainda tinha duas torcidas, né? E tendo duas torcidas, o Luiz Fabiano foi lá na torcida do Corinthians e encheu o saco. Entendeu? Então, são tempos parece que diferentes, tá ficando, né,
cada vez mais chatinho. E não foi só esses aqui que acharam isso chato, não, olha só. Tava dando uma pesquisada assim, olha só o que o Casemiro falou, né, a respeito dessa mesma situação, olha só. Eu acho que é legal ele fazer isso, mano. Papo reto. Te falar, pô, eu não concordo com o craque Neto, não. Pô, o Neto era um cara, porra, provocador também. Pô, caralho. É porque foda que ter a bandeira do time ali parece um desrespeito, né? Só que se não tivesse também, ele ia dar a voadora do mesmo jeito, né? Isso não justifica jogar uma caralhada de coisa no cara. Tá ligado? Porra, faz parte, pô. Aí vai chegar lá, porra, aí o Renato Augusto vai fazer o gol e vai, porra, aí ele vai ficar fudido, pô, tá ligado? Vocês viram só, né? Então, se vocês derem uma olhada aí, tá meio que dividido essa situação. Bastante gente não concorda, né? Bastante pessoas não concordam por ele ter tomado o cartão. E pelo fato também do time adversário ter achado ruim a forma que ele comemorou. E outros acham sim, né? Outros sim, outros não, tá bem dividido. Agora, o mais legal de tudo isso foi que, sem querer, de madrugada eu acabei meio que descobrindo uma coisa que aconteceu antes do jogo, que eu acredito que seja o motivo pelo qual o Luciano comemorou daquela forma que ele comemorou. Olha só o que aconteceu antes da partida começar, olha só. Os caras não param de xingar, mano. Luciano vai tomar no... Olha lá ele mandando cantar mais. Então deu pra perceber o que foi que aconteceu antes do jogo começar, né? Isso é normal, tá, gente? A torcida tem que fazer isso mesmo. Ela tem que ir lá, encher o saco do jogador do adversário. É essa a vantagem de um time ter o jogo em casa. Ela tem a torcida ao seu favor. Antes do jogo, ficou enchendo o saco do Luciano. Pro Luciano perder o controle. Entendeu? É essa a vantagem. Essa vantagem a gente vai ter lá também. Então, o torcedor do São Paulo tem que pegar no pé dos jogadores do Corinthians lá. Deixar eles nervosos. E se você notar ali no vídeo, o Luciano, pelo que eu percebi, acho que ele tava aquecendo ali antes do jogo, no mesmo lugar onde ele fez o gol, o mesmo lado. Então quando ele fez o gol, acho que ele foi extravasar. Vocês não mandaram eu pra aquele lugar ali e tal, não sei o que tem. Então, agora eu vou comemorar aqui na sua frente. Então, a torcida fez uma coisa pra irritar o Luciano, irritou ele e ele foi lá e foi devolver. Acabou irritando os jogadores do Corinthians e deu no que deu. Eu suponho que tenha sido isso. Foi esse o real motivo ali. Ele quis extravasar, falar, tá vendo? Vocês estavam me xingando? Meti um gol aqui em vocês e tal, né? Agora, falando um pouquinho aqui sobre o jogo, né? O jogo em si, eu acredito que de uma forma bem resumida, tá, gente? Não vou fazer igual da outra vez, não. O primeiro tempo, os dois times estavam com medo. Esse é o resumo. Tocando com muito cuidado, ninguém queria atacar ninguém, o Corinthians não queria sair do lugar e o São Paulo não queria sair do lugar. No segundo tempo, os dois times tomaram um pouquinho mais de atitude, e aonde saiu os 3 gols, no total de 2-1 pro Corinthians. Teve falha, sim, ali da marcação, principalmente do segundo gol. O primeiro gol do Corinthians, ele foi um gol contando um pouco com a sorte, igual o São Paulo também contou com a sorte no primeiro jogo lá contra o Palmeiras no Morumbi, que o Rafinha chutou a bola, bateu no zagueiro e entrou. Dessa vez o Renato Augusto fez a mesma coisa. O lance foi muito parecido. Ele chutou de fora da área, bateu no zagueiro do São Paulo, desviou e entrou. E o segundo gol foi um erro de marcação ali. Ali foi um erro de marcação ali que deu sorte, que caiu a bola nas costas ali, né? Foi do Caio Paulista, né? E bateu nas costas do Caio Paulista a bola, voltou pro Renato Augusto e sobrou pra ele fazer o gol. Bom, é assim mesmo. Ele tava ali, era pra fazer gol e é assim mesmo. Normal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários se vocês acham que foi por esse motivo que o Luciano foi lá, extravasou da forma que ele extravasou. Eu acredito que sim, viu? Juntando um ponto ao outro aí, eu acredito que sim, né? Galera, não deixa de se inscrever, tá bom? Ativa o sininho, deixa o like no vídeo pra gente bombar esse vídeo aí. Mostra pro amigo aí. Se você não sabia o motivo pelo qual o Luciano tava extravasando, conta aí pro seu amigo, mostra pro seu amigo, conversa com ele, escreve aí no chat também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vamos, São Paulo, eu quero ser campeão. Vamos, São Paulo! E galera, só pode ter um sapo lá, não é possível. Um não, 2. 2.